uma saída. Vai ligar essa lição. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 9 de setembro. Presidência, antes de pedir à deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior, deseja boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Deputada Marta, por favor. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 70ª sessão ordinária, que, iniciada às 15 horas e 41 minutos, encerrou-se às 16 horas e 40 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a primeira sessão extraordinária do dia 9 de setembro. Tudo tranquilo? Deputada Lucinha, pedi para marcar para segunda-feira, tá? A reunião com a Supervia, com as barcas ótimo. e com a Getransp. Mas vai ser aonde? E com a CCR, para ver se paquetar, presidente. Eu Então, disse com as barcas, Supervia e a Getransp. Essa é a Presidente, reunião. vai ser onde a reunião? Vai ser pelo Possivelmente Zoom? presencial lá na alfândega. Tá bom, presencial, ótimo. Estarei lá. Tá? Segunda-feira, Sem que problema horas? também, podemos fazer Não, via não. Zoom. Presidente, sem problema nenhum, eu quero resolver. Tá Presencial é ruim porque eu não participo. Não posso participar. Eu vou pedir a Fabiane Gil para entrar em contato para não fazermos via Zoom. Que horas seria, presidente? Depende do horário das outras pessoas, entendeu, deputada Lucinha? Só Tá para... bom, tá ótimo. Tá bom? Desculpa estar me incomodando, é que eu quero Não resolver incomoda, esse negócio não. do trem lá de Santa Cruz. Anuncio em regime de urgência e em votação, discussão única, projeto de lei 2744/2020, de autoria dos deputados Bebeto e Léo Vieira, que determina a obrigação de aferição de temperatura corporal nos comércios e agências bancárias autorizados a funcionar por serem serviços essenciais na forma que menciona. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade. Saúde favorável, de Economia, Indústria e Comércio favorável, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável. Relatores deputados Rosenberg Reis, Marta Rocha, Renan Ferreirinha e Márcio Canela. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, de Economia e Orçamento, às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Primeiro, boa tarde, meu presidente. Boa tarde a todos. O parecer, senhor presidente, é favorável às emendas 2, 5, 7 e 9. Favorável com subemenda aglutinativa às emendas 1 e 10. Favorável com subemenda aglutinativa às emendas 3, 4, 6, 13 e 16. Pela prejudicabilidade da emenda 14 e pela rejeição da 11. E contrária às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Acompanho o parecer da CCJ nos termos do substitutivo. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Renan Ferreirinha. Senhor presidente, boa tarde a todos e todas. Presidente, acompanho também o parecer da CCJ, seguindo o substitutivo. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Senhor presidente, eu vou acompanhar o parecer da CCJ. Os pareceres emitidos em votação o substitutivo com forma final de redação que a presidência defere. Seus que aprovam eles como estão aprovados, vai autógrafo. Registrar, presidente, voto contrário. Voto contrário da bancada do Novo. Do Novo. Anuncio em regime de urgência em votação e discussão única. Projeto de lei 2997/2020, de autoria do deputado Márcio Gualberto, que determina a compra e troca permanente de equipamentos de segurança e de uso laboral dos servidores da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, do Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, CEAP, DEGASE na forma que menciona e da outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda. Servidores públicos favorável, de Segurança Pública, Ação de Polícia favorável, Defesa Civil favorável com a emenda da CCJ, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Márcio Canela, Rosenberg Reis e Márcio Canela. Pendente de pareceres das comissões
de Constituição e Justiça, de Servidores Públicos, de Segurança Pública, Ação de Polícia, de Defesa Civil e de Orçamento. As emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. O parecer é favorável à emenda 4, 9, 10 e 16. Favorável com subemenda à emenda 1, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo de forma final de redação. Então, eu quero chamar a atenção da líder do PT, a deputada Zeidan, que está prejudicado a emenda 9, ela foi acatada pelo relatório da CCJ. Então, o seu destaque está prejudicado, Valdec. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Bruno Dauaire. Bruno Dauaire. Deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio Serafini. Deputado Jorge Felipe Neto. Favorável nos termos da CCJ, presidente. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado delegado Carlos Augusto. Deputado delegado Carlos Augusto. Coronel Salema. Acompanho o parecer da CCJ, presidente. Obrigado. Pela comissão mais importante nessa matéria. Aí, já até apareceu, estava só o retrato, já, olha o sorriso. Pela Comissão de Defesa Civil, deputado Rosenberg Reis. Presidente, saudade. Favorável, senhor presidente. Está na sede do partido. Pela Comissão de Orçamento, deputado... Mas em Brasília. Em Brasília, 19 horas. Deputado pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Presidente, eu estava em dúvida nesse projeto, mas depois que o nobre deputado Rosenberg deu o parecer, eu vou acompanhar a CCJ. Favorável, senhor presidente. Saco, hein? Puxa saco do Rosenberg, hein? Presidente, estava em dúvida. Lucinha! Ordem, presidente, te amo. Obrigado. Olha só, presidente. Esse amor aí é para quem, Lucinha? A emenda modificativa, deputada número 3, Lucinha. ela foi rejeitada. O beijo é para você, pode. Obrigado. Então, essas flores para você aqui, ó. Ah, adoro girassóis. Aqui na zona ajuda muito. Para vocês. Em setembro agora. Tá? Deputada Marta Rocha, Dani, Renata, a enfermeira, Mônica. Eu tô aqui rindo da Lucia. Obrigada, presidente. É a cor do meu cabelo, presidente. Como girassol da cor dos seus cabelos. Por que é... Por que Lu Borges. Democrático e romântico. O Mink ficou com ciúme. Também é para você, Mink. Ciúme não. Mink com ciúme não dá. Mink é meu irmão, querido. Ô, presidente, uma pergunta. Vossa Excelência falou do... A emenda modificativa número 3, ela não foi acatada. Mas aí vamos ter que falar com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, né, deputado? Eu já achei tão importante todo equipamento com data de fabricação, o período de ser utilizado em caso de haver desgaste ou danificação, mesmo estando no período de validade. Achei importante isso para o Estado. Vamos ouvir o deputado Márcio Pacheco. Márcio, pera e pensa, Márcio. Vê aí a emenda número 3. Vê se eu não estou com a razão. Eu posso ler? Márcio Pacheco. Estou vendo aqui, presidente. Todo equipamento deverá mencionar a data de fabricação ou o período a ser utilizado em caso de haver desgaste ou danificação. Mesmo estando no período de validade, a troca deverá ser imediata, de forma que não ponha em risco a vida dos servidores envolvidos na sua integridade física ou saúde dos mesmos. É tão importante, Márcio. Só um minuto. Deixa eu olhar o artigo 4 aqui. Por favor. Deputado Márcio, deixa eu... O artigo 1º do projeto de lei 2997 diz assim, artigo 1º, as compras de equipamentos de uso pessoal ou coletivo para a prática laboral ou em razão dela para os servidores públicos da área de segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar, DEGAS, Bombeiro, Militar, SEAP, deverão ser realizados com prazo mínimo de 90 dias antes do vencimento de validade de cada produto estabelecido pelo fabricante. Deputada,
Acho que nada Problema- impede, deputado. Mas eu acho que não dá para amarrar muito, 90 dias para compra, 90 dias para troca, Presidente, tem que chegar só ao meio termo. Deputado Luiz. olha só, essa emenda número 3, eu produzi com a deputada Lucinha. Não, ela não tem prazo de 90 dias, perdão. Ela não tem prazo nenhum. É porque o prazo de 90 dias é antes do vencimento. Mas muitas vezes o produto de segurança estraga mesmo antes do vencimento e precisa trocá-lo. É isso que a gente quis afirmar. Entendeu, Márcio Pacheco? Não, Lucinha, não, olha só, deputada. O artigo 4º já dizem que os equipamentos de prazo de validade vencidos deverão ser trocados. Mas, de fato, eu vou acolher a emenda, Vossa Excelência, porque ele trata de máxima urgência. Mas, veja, o que está previsto no artigo 4º já diz aquilo que aponta a emenda. Mas o que abunda não prejudica, portanto, não há problema. Mas, de fato, o artigo 4º já diz o que Vossa Excelência pede. Deputado Márcio Pacheco, o artigo 4º fala dos prazos de vencimentos do equipamento já com prazo vencido. Nós estamos falando dos que estão com prazo não vencido, mas se deterioram. Lê só o artigo 4º. Artigo 4º, os artigos 4º diz: equipamentos com prazo de validade vencidos deverão ser trocados com máxima urgência, de modo que não coloque em risco a saúde e a vida dos servidores elencados na presente lei. Sem problema, sem prejuízo. Vou acolher a emenda, sem problema. Muito obrigada, deputado Márcio Pacheco. Ok, viu como conversando que a gente se entende. Então, O Márcio Pacheco, depois deixou de ser líder do governo, melhorou. melhorou, né? Ou piorou? Melhorou, depois não, melhorou muito. Deixou de ser líder do governo, melhorou demais. Ficou até mais bonito, André. Está proibido de retornar. É verdade. Está proibido de retornar. Então vamos lá. Prejudicado ao destaque da bancada do PT em votação substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça com forma final de redação que a presidência defere. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido assim emendada. Projeto de Lei 223-A de 2019, de autoria do deputado Alexandre Knoploch, que altera a Lei 6.543, de 26 de setembro de 2013, que dispõe sobre a dispensa de servidores nos dias e nas condições que menciona e dá outras providências, na forma que menciona. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação a emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto se emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a autógrafo. Projeto de Lei 2984/2017, de autoria da deputada Marta Rocha, que expõe sobre a obrigatoriedade das empresas de cartões de crédito ou débitos avisar aos consumidores clientes sobre a ocorrência de bloqueio do cartão de crédito ou débito. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 3 emendas e retorna às comissões técnicas. Nada mais havendo, na primeira sessão extraordinária do dia 9, a presidência dá por encerrada a mesma. Havendo número legal sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a segunda sessão extraordinária do dia 9 de setembro de 2020. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 237ª sessão extraordinária, que, iniciada às 15h01, encerrou-se às 15h15. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da segunda sessão extraordinária do dia 9 de setembro. Anuncio, em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei 2838/2020, de autoria do deputado Daniel Librelon, que dispõe sobre a informação de apoio apoio e acolhimento qualificado às gestantes e parturientes durante endemia, epidemias ou pandemias. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, saúde favorável, defesa do direito da mulher favorável com emendas de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores deputados Jorge Felipe Neto, Marta Rocha, enfermeira Rejane e Márcio Canela. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, Defesa do Direito da Mulher, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle.
às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, o parecer é favorável à emenda 1, favorável com subemenda à emenda 4, favorável com subemenda aglutinativa às emendas de plenário 2, 8 e 11 e emenda 1 da Comissão dos Direitos da Mulher. Favorável com subemenda aglutinativa às emendas 3, 5 e 10. Contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. A presidência defere pedido de Vossa Excelência. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Acompanho o parecer da CCJ. Pela Comissão de Defesa do Direito da Mulher, deputada enfermeira Regiane. Favorável à emenda 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10. Contrário às demais emendas. O presidente chama atenção, há sobre a mesa requerimento de destaques da bancada do PSOL, são 2, emenda aditiva 10 e emenda modificativa 8. A 8 e a 10 foram 8 e a acolhidas, 10, senhor presidente. ok. Então, mas tem um destaque da bancada também do PSOL, a 7, e a bancada do PSL, da 6. Então, vamos ler o que diz a emenda aditiva 6, para ver se a gente consegue ajudar. Artigo 1º, parágrafo único. O servidor de informação deverá... O serviço de informação deverá conter informações sobre a insegurança, sobre todas as formas de aborto, bem como suas complicações, consequências físicas, psicológicas e suas implicações criminais, bem como os princípios de paternidade responsável. Olha as emendas que eu assino depois, no futuro. E a emenda 7. Os procedimentos para o atendimento ao serviço indicado no artigo 1º deverão ser coordenados pela Secretaria de Estado de Saúde. Deputado Márcio. Senhor presidente. A 7 eu acho que é tranquilo, ou não? Sem problema, a 7 está acolhido, presidente. Tá. E em relação à emenda 6? A 6 não dá para acolher, presidente. Tá, ok. Deputado Rodrigo Amorim, no ar. Deputado Alexandre Quinoploc, no ar. Então, a 7 ok, a 6, senhores que aprovam nessa comissão, rejeitada. Em votação, o substitutivo da CCJ, conforme a final de redação. Senhores que aprovam nessa comissão, A emenda das aprovado. emendas da Comissão de Mulher. Deputada enfermeira Regiane Taverna. Deputado Luiz, um instante só. É que eu não percebi que emenda foi acolhida entre a 6 e a 7. A 7. A 7. Então vamos de novo. A emenda 7 está acolhida. Em votação substitutivo da CCJ, conforme a final de redação que a presidência defere. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovada. Em votação, destaque a emenda 6. Senhores que aprovam nessa comissão, rejeitada. Então, foi substitutivo sem o destaque, que vai autógrafo. Anuncio, em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei 2222 de 2020, de autoria dos deputados Carlos Caiado, Gustavo Schmidt, Giovanni Ratinho e subtenente Bernardo, que dispõe sobre ações emergenciais de apoio ao setor cultural do Estado do Rio de Janeiro durante a pandemia do novo coronavírus Covid-19 e da outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade, saúde favorável, de cultura favorável com emendas, economia, indústria e comércio, favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável com voto em separado, favorável com as emendas da Comissão de Cultura do deputado Eliomar Coelho. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Marta Rocha, Eliomar Coelho, Renan Ferreirinho e Márcio Pacheco. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, de Cultura, de Economia e Orçamento às emendas de plenário. Vamos ouvir o presidente da Comissão de Constituição e Justiça sobre as emendas de plenário do PL 2222 de 20. Deputado Márcio Pacheco, por favor. Senhor presidente, o parecer é favorável às emendas 1, 4, 5, 7 e 8. Favorável com subemenda à emenda 6. Contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação.
A presidência defere pedido de Vossa Excelência. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Acompanho o parecer da CCJ. Da Comissão de Cultura, deputado Eliomar Coelho. Senhor presidente, tenho um pedido aí de 2 destaques. Vamos votar e a gente chama o presidente da comissão para ver se a gente consegue um entendimento. Não, eu reitero os 2 destaques, porque voto favorável, porque as emendas apresentadas pelo nobre deputado Walter Carneiro gente em relação à abertura de diálogo, de espaço para fazer a negociação. Isso aí realmente vai no viés da democracia, né, que nós sempre defendemos. E também uma coisa que eu gostaria até de me referir, até a própria secretária Daniele Barros, para ter um pouco de zelo, um pouco de cuidado no socorro às pessoas, inclusive de acordo com o que é a lei Aldir Blanc, quer dizer, se não exigir única e exclusivamente o CNPJ para as pessoas se beneficiar. Quer dizer, também existia a substituição do CPF pela CNPJ, exatamente porque a gente sabe que os fazedores aí, principalmente no interior do estado, da cultura, são pessoas, né, que não têm a mínima condição, precária, muito precário a forma como suas atividades culturais, de maneira que às vezes essas pessoas não têm nem CNPJ. Então, a substituição, é isso que nós queremos de parte da Secretaria, do Executivo, exatamente um olhar zeloso e uma atenção em relação à substituição daqueles que não têm CNPJ, serem substituídos pelo uso do CPF. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Canela. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Rodrigo Bacelar. Presidente, acho que pulou de economia depois. Só pra... É porque eu já tinha passado aqui. Já. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Pela Comissão de Economia, deputado Renan Ferreirinha. Também favorável, presidente. Então, só para avisar a bancada do PSOL, já que foram acolhidas as emendas, mas até ao presente instante não temos nenhum destaque ao PL 2222. Mas, como já dito pelo próprio Eliomar, estariam prejudicados. Então, em votação, substitutivo, forma final de redação. Os senhores que aprovam isso como estão aprovados, vai a autógrafo. Sim. Anuncio. Hein? Chicão, abstenção. A registrar abstenção, presidente. Abstenção do novo. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 3655 de 17, de autoria do deputado Átila Nunes, que altera a lei 7.108, de 19 de novembro de 2015, para instituir no calendário oficial do Rio de Janeiro o Dia da Luta contra HIV/AIDS, bem como implementar as ações de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis, DST, e ao HIV/AIDS na campanha denominada Dezembro Vermelho. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela juridicidade com emenda. Saúde favorável, educação favorável, assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável com a emenda da CCJ, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável com a emenda da CCJ. Relatores, deputado Carlos Mink, Marta Rocha, Léo Vieira, Mônica Francisco e Márcio Canela. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 4 emendas e retorna às comissões. Anuncio o projeto de lei 4166 de 2018, de autoria do deputado Paulo Ramos, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual contra a exportação de gado vivo no Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição, da Comissão de Constituição e Justiça pela juridicidade, defesa do meio ambiente favorável. Relatores, deputados Felipe Soares e Brazão. Em discussão, não havendo ninguém queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam isso, perdão, o presidente chama os trabalhos à ordem, há uma emenda e então volta às comissões. Projeto de lei 1733 de 2019, de autoria do deputado Márcio Canela, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010,
para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a Semana Estadual da Conscientização sobre o herpes zoster, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Juridicidade. Saúde favorável. Relatores, deputado Carlos Mink e Marta Rocha. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Nada mais havendo a tratar na segunda sessão extraordinária do dia, a presidência encerra a mesma. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Está sem som. Deputada Marta. Está sem som. Está sem som. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 238ª sessão extraordinária, que iniciada às 15 horas e 16 minutos e encerrou-se às 15 horas e 26 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única. Em discussão única, projeto de lei 2425 de 2020, de autoria da deputada enfermeira Rejane, que cria o programa especial de contratação de estagiários pelo período em que durar o estado de calamidade em decorrência do Covid-19 e da outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas de saúde favorável com as emendas da CCJ, de orçamento, finança, fiscalização financeira e controle favorável com as emendas da CCJ. Relatores, deputados Rodrigo Bacelar, Marta Rocha e Márcio Canela, pendendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Saúde e de Orçamento. As emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, o parecer é favorável às emendas 1, 2 e 4, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 3, 7, 8, 9 e 10, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Acompanha a CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Quero chamar a atenção da deputada líder do PT, deputada Zeidan, que eu quero bem destaque, a emenda número 3 foi aprovada, então a mesmo está prejudicado. Então, em votação... Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Flávio Serafim. Presidente, é que estágio é uma prática vinculada a processos educacionais. Tanto pode ser do nível médio quanto do nível superior das instituições estaduais ou particulares. No caso das estaduais, fazem parte do Sistema Estadual de Educação, entendo que caberia à Comissão de Educação também dar parecer. E no caso das privadas, a Comissão de Ciência e Tecnologia. Eu nem tenho um parecer diferente da CCJ, não. Mas acho que a presidência defere pedido de Vossa Excelência. Acompanho o parecer da CCJ, senhor presidente. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdec. Eu acompanho o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Então, não havendo mais comissões a darem pareceres, a presidência vota o substitutivo da CCJ com forma final de redação que defere. Senhores que aprovam, como estão aprovados, vai ao autógrafo. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única. Projeto de Lei 2874, 2020, de autoria do deputado Anderson Moraes, que dispõe sobre a destinação dos valores referentes ao produto ou proveito decorrentes de crimes praticados por agentes públicos nas ações de enfrentamento à pandemia do coronavírus Covid-19. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela legalidade com emendas concluído por substitutivo. Saúde favorável com substitutivo da CCJ. Servidores públicos
Favorável com o substitutivo da CCJ. De Economia, Indústria e Comércio. Favorável com o substituto da CCJ. Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Favorável com o substituto da CCJ. De Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Favorável. Relatores, deputado Luiz Paulo, Marta Rocha, Flávio Serafini, Renan Ferreirinha, Carlos Macedo e Márcio Pacheco. Pendente de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Saúde, de Servidores Públicos, de Economia, Indústria e Comércio, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Presidente, o parecer é favorável às emendas 2, 4 e 7. Favorável com subemenda aglutinativa às emendas 1 e 3. Contrário às demais emendas, concluindo por Presidência defere pedido de Vossa Excelência. Da Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Acompanha a CCJ. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Bruno Dauaire. Deputado Bruno Dauaire. Deputado Flávio Serafini. Favorável às emendas 1, 5 e 7 e contrário às demais. Da Comissão de Economia, deputado Renan Ferreirinha. Senhor presidente, também acompanha a CCJ. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, nobre deputado Carlos Macedo, presente ao plenário. Senhor presidente, senhoras e senhores, o parecer é favorável. Acompanha a CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Questão de ordem. Questão de ordem, deputado Valdec Carneiro. Obrigado, presidente. E apenas para entender, no parecer da CCJ, ele aglutinou as emendas 1 e 3. É isso mesmo, Márcio? E aglutinou se aproveitando que texto? Posso olhar o texto e lhe mandar, mas aglutinado as duas. Só um minuto. O texto é... Foi aglutinado a 2 com a 4, e não com a 2, 4 e 7. Não, ele cantou 1 e 3. Aglutinativas, emendas 1 e 3, e a favorável 2, 4 e 7. Mesmo. Favorável 2, 4 e 7, favorável com subemenda aglutinativas, emendas 1 e 3. 1 e 3 estão onde? Não aglutinou 1 e 3. O parecer está escrito assim: favorável às emendas 2, 4 e 7, pela prejudicabilidade da emenda 3, pela rejeição da emenda 1. Não aglutinou 1 e 3. Mas quer que tem parecer também da comissão, deputado Luiz? Mas esse é o parecer final dele. Eu sei, mas a Comissão de Constituição e Justiça deu com emendas. Pode ser que a emenda 1 e 3 seja da comissão e não do plenário. É isso que precisa saber. Eu não fico lendo nos grupos pareceres. Presidente. Pela ordem. Já, deputada Rejane. Presidente André. Deputado Márcio. Havia um destaque do deputado Valdec pela aprovação da emenda modificativa, na verdade, deputada Zeidan. Modificativa 3. 3, isso. O parecer, eu vou repetir o parecer ao projeto 2874. Talvez o deputado Luiz Paulo tenha outro texto. Vou repetir aqui. Parecer favorável às emendas 2, 4 e 7. Favorável com subemenda aglutinativa às emendas 1 e 3. Fez um texto só de 1 e 3. Exatamente. Ok. Contrário às demais. Ok. Deputada enfermeira Rejane. Está superado. Deputada... Já, Luiz. Deputada enfermeira Rejane. Com equívocos. Não, presidente, está correto. Eu pensei que a 1, que era destinação para a saúde, não ia ser aprovado. E a 4, que é para bares e restaurantes, fosse aprovada. Aí a gente ia levantar a polêmica aqui, mas eu acho que está correto. Mas a 2, eu entendi que Não, Flávio, por favor. Está superada a questão de ordem do Valdec, por favor. Está superado, são coisas distintas. Tem emendas da Comissão de Constituição e Justiça e tem que transformou em substitutivo.
Então, em votação, o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça com forma final de redação. Os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai autógrafo. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 4302 de 18, de autoria da deputada Zeidan, que autoriza o Poder Executivo a instalar uma subsede da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, no município de Maricá, bem como polos ou campi avançados. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela inconstitucionalidade, concluído por transformação em indicação legislativa, indicação simples, de educação favorável, de assuntos municipais, desenvolvimento regional favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle pela transformação em indicação. Relatores, deputado Luiz Paulo, Valdec, Carlos Macedo e Rodrigo Bacelar. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. A presente proposta recebeu 4 emendas e retorna às comissões. Projeto de lei 989/2019, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que inclui no anexo da consolidação de datas comemorativas do Estado do Rio de Janeiro, o Dia Estadual do Veterano Militar das Forças Armadas Brasileiras e das Forças Auxiliares, anualmente no dia 11 de novembro. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela juridicidade. Relator, deputado Jorge Felipe Neto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado em primeira, retorna em segunda. Em discussão Presidente, única... o senhor pulou um projeto do Anderson Moraes ou não? Não, justamente o 2874, que deu polêmica em relação a 1 e 3. Não, fiquei na dúvida. Ok. Obrigada. Em discussão única, projeto de resolução 380/2020, de autoria do deputado Felipe Pobel, concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma para o capitão Giovanni Carvalho de Andrade Brito. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator deputado Alexandre Freitas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai à promulgação. Com voto pela abstenção da bancada do Novo. Indicação legislativa 273/2020, de autoria da deputada Renata Souza, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre o preenchimento do quesito raça, cor, nos formulários do Sistema de Informação em Saúde disposto na portaria 344 de 1º de fevereiro de 2017. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas, favorável, relator deputado João Peixoto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à publicação. Nada mais a tratar na ordem. Declaração de voto, senhor presidente. Eu queria me inscrever no expediente final. De escrever o deputado Luiz Paulo e o deputado Valdec, concede... Presidente, eu só queria, antes de terminar, como é que vai ficar essa reunião lá segunda-feira com a Getransport? Deputado Eliomar, da minha parte, eu estou querendo fazer pelo Zoom para Vossa Excelência participar. Agora eu preciso de saber da horário das pessoas, então... Eu não tenho problema de horário. Eu só não quero me transformar em 3 minutos de silêncio, entendeu? Tranquilo. Deputada Renata pediu para declaração de voto. Por favor. Não, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, super importante essa indicação legislativa, ainda que saibamos que não tem muita oportunidade de se tornar algo real no governo do Estado. É super importante, afinal de contas, a gente sabe que a Covid-19 ela atinge a todas e a todos de maneira igual, mas efetivamente as pessoas que morrem sem um respirador, que morrem sem um atendimento adequado, são as pessoas mais pobres, são as pessoas que vivem na periferia e na favela, e a gente sabe também, senhor presidente, na realidade da cidade do Rio de Janeiro, com mais de 10 mil pessoas mortas pela Covid-19, a gente teve dados do IPEA apresentando que 80% dessas mortes ocorreram exatamente na periferia e nas favelas, nas regiões mais pobres da Zona Norte e da Zona Oeste da cidade. Então, sem dúvida nenhuma, termos no sistema de saúde a definição com relação à cor e à raça dessas pessoas possibilita ao Estado ter uma política direcionada para a população preta, para a população que carece de um atendimento igualitário no Sistema Único de Saúde. Tentamos aqui outro dia fazer um programa
que desse conta da saúde da população negra no estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, foi desvirtuado por uma lógica extremamente racista e colocou todo um processo de debate que não estava colocado no programa de saúde da população negra que nós, infelizmente, levamos a arquivo dentro dessa casa. Mas efetivar hoje a possibilidade de reconhecermos que a população preta, a população pobre da favela e da periferia que está sucumbindo com o coronavírus, é ter a possibilidade também de direcionar políticas públicas que façam sentido, políticas públicas que garantam aí um processo de igualdade no atendimento com relação às pessoas pretas. Afinal de contas, o racismo estrutural, o racismo institucional revela, mais uma vez, a possibilidade de quem são as pessoas negligenciadas e omitidas diante de uma pandemia, de uma crise gravíssima sanitária, é, de novo, a população preta. Então, é super importante essa indicação legislativa. Espero que o governo possa aí atender a esse chamado para que a gente tenha políticas públicas direcionadas e efetivadas no Rio de Janeiro para a população preta. Muito obrigada, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Deputado Samuel. E antes de passar a palavra ao deputado Samuel, quero convidar o deputado Renan Ferreirinha para presidir após a ordem do dia. Com a palavra, o deputado Samuel Malafaia, por favor. Senhor presidente, quero agradecer pelo seu apoio. Também, por favor. Alô, deputado Samuel, com a palavra, por favor. Eu quero te agradecer. Quero agradecer pela sua ação favorável no assunto da vacina lá de Israel. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço, Samuel. Muito obrigado. Deputado Marcelo Seudino, quer escrever no expediente final, é isso? Não, só queria pela ordem, já rapidinho, presidente. Por favor. Dizer hoje que, mais uma vez, eu estive no hospital de Saracuruna e vi o descaso que se encontra hoje no hospital. Continua sem materiais para as pessoas trabalharem, o descaso total do atual prefeito Washington Reis. Eu espero que o nosso secretário e o nosso governador que se encontra hoje, que é interino que está aí, Cláudio Castro, possa realmente tomar uma posição com relação a esse hospital. Falta medicação, os médicos dormindo no chão, ou seja, o abandono total, o hospital caindo, as pessoas estão tendo favorecimento dentro daquele hospital. É lamentável pessoas que não têm conhecimento político e ficam dias e mais dias ocupando um leito, enquanto poderia ceder por uma pessoa que está precisando. Então, gostaria de pedir até a comissão e a Vossa Excelência que venhamos a tomar uma atitude com relação a isso, porque não podemos deixar um hospital de tamanha importância como esse Hospital Estadual Dom Pereira Nunes na mão de um político que, infelizmente, só quer utilizar para benefício próprio e não da população. Então, fica aqui a minha indignação hoje, diante de tudo que eu vi naquele hospital, que já tinha um tempinho que eu não ia para evitar qualquer tipo de coisa, mas não tem como. É a forma que eu tenho, é a nossa obrigação, é fiscalizar, e o que farei muito. Estou indo ao Ministério Público denunciando que isso é um absurdo o que está acontecendo ali dentro, e principalmente com aquelas pessoas que trabalharam, que você entra ali, eu gostaria muito, os demais para concluir, por favor, deputado Marcelo. Os trabalhadores, enfermeiros, médicos, trocaram todo mundo. E foi... Vou concluir, senhor presidente. Okay. E foi dito pelo senhor secretário e pelo prefeito de Caxias, e só está tendo trocas, que é lamentável. Obrigado, senhor presidente. Nada mais a tratar na ordem do dia. A presidência passa a presidência. Passa para o expediente final e passa a presidência para o deputado Renan. Estão inscritos, deputado Renan. Luiz Paulo e o deputado Valdec. Um abraço, presidente. Um abraço, boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, presidente. Boa. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde para todos. Valeu. Muito boa tarde. Boa tarde. Senhor presidente, até amanhã, se Deus quiser. Capitão Paulo Teixeira. Maravilha. Vamos, então,
Expediente final, passo a palavra para o nobre deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, jovem parlamentar Renan Ferreirinha, senhoras e senhores deputados, já que Vossa Excelência assumiu a presidência, eu vou ser um reincidente específico, porque parece que há um clima no nosso Estado de muita gente torcendo para que a gente saia do regime de recuperação fiscal, para que os caos se instalem em nosso Estado. Independente da incompetência do chefe do executivo, que não soube conduzir o Estado em direção aos bons caminhos, tanto é que foi afastado do cargo, eu queria dizer que o regime de recuperação fiscal é fundamental para a população fluminense. É fundamental para a população fluminense. Tanto é que o presidente André Siciliano, em nome do Parlamento Fluminense, antes mesmo do governador ser afastado, fez um ofício ao ministro Paulo Guedes e ao Tesouro Nacional, pedindo interrupção da contagem de prazo, prorrogação por 180 dias, para que pudéssemos, quando estou falando pudéssemos, não sou eu, não, é o Estado com os seus poderes, negociar metas estruturantes para a renovação do regime e que também, nesse tempo de 6 meses, instasse o Congresso Nacional a aprovar o PLP 101 de 2020, que é aquele que é intitulado de Lei Mansueto, que prevê mais espaço fiscal para os estados brasileiros, que prevê a possibilidade de outros estados aderirem ao regime de recuperação fiscal, como Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, Alagoas, entre outros, e que também traria medidas mais duras contra os estados que não cumprirem, mas também possibilitaria que esse regime fosse de 1 década e você pagasse o total do serviço da dívida anual, subindo uma escadinha de 10% ao ano. Dito isso, estou querendo dizer que a Assembleia Legislativa tomou essa vanguarda, porque a posição, então, do governo do Estado era buscar a justiça. E há como se ter metas estruturantes, porque foi noticiado que o Conselho do Regime teria exigido do Estado clareza e posições sobre 4 tópicos: corte de benefícios fiscais, política de investimentos, reforma administrativa com corte das empresas deficitárias e venda da SEDAI. Então, isso foi amplamente divulgado. Vou me ater, por hora, para não ficar muito extenso, sobre os itens 1 e 2, isto é, o corte de benefícios fiscais e a política de investimentos. Ora, é impossível você ter aumento de arrecadação e ter dinheiro para investimento sem antes você construir um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social respaldada numa matriz insumo-produto e num sólido banco de dados confiáveis. Sem planejamento, não há como ter metas. Sem planejamento, não há como ter aumento de arrecadação. Sem planejamento, não há como ter investimento. Então, o primeiro ponto seria isso. E dentro desse planejamento,
você teria a redução dos incentivos, o planejamento tributário, a parcela de investimentos, as áreas prioritárias e, principalmente, o cuidado especial, entre outras, com as políticas públicas de educação, ciência e tecnologia, saúde e segurança pública, entre outras. A segunda iniciativa é que a Assembleia Legislativa também já vem tomando medidas no sentido de reduzir os benefícios fiscais. Tanto é que, em novembro do ano passado, nós alteramos a lei do FEF, que é o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, a revogamos e criamos o FOT, Fundo Orçamentário Temporário. E o FOT é mais rígido que o FEF, porque retirou das exceções aquelas empresas que faturavam menos que 150 bilhões de reais. Passam a ser também inseridas no FOT. Mas o que aconteceu no FOT? Aprovamos em novembro. Houve uma ação da Firjan na Justiça e a desembargadora, que julgou a liminar, determinou que se cumprisse um processo 90º. Então, ela só começou a vigorar em março, mas só foi regulamentada em abril. Então, o FOT entrou em vigor em maio. Então, temos uma legislação sobre isso, que aumentar esta contribuição para o FOT, basta alterar o percentual de 10% que é tirado de todos os benefícios e aumentá-lo para 12, 15, 18, até 20%, porque o convênio CONFAS permite. E, à época, o deputado Renan Ferreirinha irá lembrar, o próprio governo do Estado tinha um projeto de lei semi-acabado que poderia não ter exceção nenhuma e pegar todas horizontalmente, que ficou de mandar para casa e já está terminando o ano. Daqui a pouco já não estará mais o princípio 90º, né? Porque 90º tem que aprovar em final de setembro, outubro, novembro, dezembro, né? E até agora não veio. Mas a Assembleia fez o seu caminho e tem que aumentar esse valor que ficará no Tesouro. Terceira questão, deputado Ferreirinha. Aplica a lei das metas. Lei das metas, também que aprovamos, salvo erro de memória, em 2019, bem no início de 2019. E somente mês passado, o governo estadual, o Poder Executivo, regulamentou. E por quê? Porque o doutor Tristão, secretário de Desenvolvimento Econômico, não concordava com a lei das metas, porque tirava poder dele. Então, somente quando ele foi exonerado por justa causa, é que foi regulamentado. E o que diz a lei das metas? Que, anualmente, a Secretaria de Fazenda tem que acompanhar todos os compromissos das empresas de aumento de arrecadação e os seus compromissos de geração de emprego. E aqueles que não cumprem, automaticamente são afastados do benefício que têm. Então, é aplicar a lei das metas. E a lei das metas diz outra coisa, deputado Renan Ferreirinha, que se você quer dar um incentivo fiscal no futuro, mesmo que seja colando de um dos municípios da região sudeste, isto é, Espírito Santo, Minas e São Paulo, tem que estar previsto na LDO com toda a contabilidade orçamentária de impacto que isso vai gerar. Ora, então eu estou dizendo que nós temos como caminhar nessa direção. Além do mais, a União
até hoje, não definiu por lei o conceito de devedor quanto mais. Se não vai a União definir esse conceito, definamos nós. Tem projeto de lei na casa já há bastante tempo, aguardando a União regulamentar essa matéria que não faz. Porque quem é devedor quanto mais não pode gozar de benefício fiscal. O cara é devedor quanto mais, vai para a dívida ativa e continua a gozar de benefício fiscal amparado no Código Tributário Nacional, e que dizer se ele entrou na justiça para não reconhecer aquela dívida, ele tem certidão positiva com caráter negativo. E ainda mais, desde há 2 anos atrás, que a gente está a discutir uma revisão plena da Lei 2657 de 96, que é a lei do ICMS, revisá-la com o conceito de alíquota efetiva. Porque não adianta ter lá na Lei 2657 que um produto tem 18% de alíquota, se aquele produto, a indústria, na verdade, está beneficiada e cobra 2%. Isso só serve para mostrar que a lei do ICMS é uma obra de ficção. E no governo passado foi feito um trabalho profundo disso, mas que não veio à pauta, nem foi enviado para casa, porque ia se fazer a reforma tributária. E mesmo lenga-lenga que está acontecendo hoje. Então, é só atualizar e mandar para casa. E, finalmente, deputado Renan Faria, mais 2 itens para me encerrar. A cobrança da dívida ativa nossa anda sempre a passo de cágado. A nossa douta Procuradoria com a Fazenda não consegue dar solução a isso. E, se você reparar, os maiores devedores são sempre Petrobras, Companhia Siderúrgica Nacional, a famosa Refit, que está nas páginas de jornais, está sempre nas páginas de jornais, porque os instrumentos são tênues e a justiça é muito lenta. Então, tem que também dar um caminho para isso. E, além do mais, já fizemos até audiência pública aqui com a Agência Nacional de Petróleo. A gente precisa melhor fiscalizar os tributos, as participações especiais derivadas da exploração de petróleo e gás. E, para isso, precisamos ter convênio com a ANP, que já prometeu que ia assinar, e o tempo ainda não mostrou isso, para que a gente entre fundo nessa fiscalização, para ver se os repasses de participação especial estão justas, tanto para o Estado quanto para os municípios. E, finalmente, cadê o projeto que estava prometido ao regime, ao Parlamento Fluminense, de usar os avanços da inteligência tributária, da tecnologia, para fazer a fiscalização das barreiras? Jamais aconteceu. Nem tampouco se criou as barreiras móveis. E, se você não fiscaliza a origem e destino das cargas, o nosso estado do Rio de Janeiro passa a não ter nenhuma política de combate efetiva à sonegação. Então, estou querendo dizer, só abordando o item 1 e 2, que nós temos caminhos a percorrer. Basta vontade política e cobrança deste parlamento ao Poder Executivo. E o Conselho também entender que não é a mera atitude fiscalista que tira um Estado do buraco. Para você tirar um Estado do buraco, ele tem que ter planejamento estratégico, ele tem que ter rumo, porque ao Estado é obrigado a prestar serviços públicos à população, como principalmente segurança, transporte, habitação, saúde, educação, etc., etc.
E para prestar esse serviço precisa arrecadação. E acabar com esta balela de conceito neoliberal, o deputado Eliomar Coelho, de dizer que Estado não pode ter dívida. Não pode ter uma dívida imensa. Não tem um país desenvolvido no mundo que não tenha dívida. Vê o tamanho da dívida americana, deputado Renan Ferreirinha. O senhor estudou lá. Não tem nenhum país do mundo que não se alavanque em dívida. Agora, você se endivida para investir. O bom endividamento é para gerar investimento e não para pagar aquilo que você está devendo, ou para pagar bem supérfluo, ou para pagar folha, etc, etc. Você tem que apostar em infraestrutura. Para isso vale endividar. E não essa anarquia que se instalou nos estados brasileiros, e o Rio de Janeiro não é exceção, de todo mundo só ver o horizonte do seu governo e não o horizonte de planejamento do próprio Estado. Muito obrigado. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Discussões super importantes aqui, especialmente no que diz respeito ao debate de incentivos fiscais, que a gente tanto cobra que se tenha mais transparência, argumentos técnicos nessa cobrança, nesse acompanhamento. E, infelizmente, o governo, liderado pelo então governador Wilson Witzel, deixou a desejar nesse sentido. A gente espera que agora isso possa acontecer com a maior transparência também, e seguiremos aqui cobrando por parte da LERJ, especialmente as nossas comissões, nesse sentido. Pergunto se o deputado Valdec Carneiro se encontra aqui. Senhor presidente, Vossa Excelência me ouve? Eu estou te ouvindo sim, Valdec, eu só não estou te vendo. Eu estou com problema de vídeo, de repente passei a ter um problema de vídeo, mas eu estou com áudio. Por mim... Eu vou falar sem o vídeo, porque aconteceu alguma coisa aqui no meu computador e eu perdi o acesso à câmera. Tem mais algum orador inscrito, presidente? Não, Valdec, mas eu posso... Vossa Excelência pode me esperar 1 minuto que eu vou sair e entrar de novo? 30 segundos? Faz isso que eu vou aproveitar e vou fazer também algumas considerações aqui, então. Perfeito. Aproveitar, então, enquanto o deputado Valdec Carneiro não se encontra conosco, e dar algumas novidades a respeito dos trabalhos da nossa comissão do Covid. Nós tivemos hoje, de manhã, mais 2 oitivas relacionadas aos trabalhos de investigações da Comissão do Covid, da Comissão da Saúde, oitivas muito importantes para que nós possamos chegar no nosso relatório final, contaram com a participação dos deputados que fazem parte dessas 3 comissões. A primeira oitiva teve a presença do então subsecretário de Saúde, Roberto Pozan, que explicou para a gente diferentes situações técnicas que aconteciam na secretaria e também corroborou com alguns achados. E a segunda oitiva, uma oitiva bastante problemática, porque disse respeito... Valdec, eu já estou te vendo. Obrigado. Posso aguardar Vossa Excelência concluir? Só, então, finalizar que nós tivemos uma segunda oitiva sobre a UNIR, o Instituto Unir Saúde, que está no meio das investigações, tanto do processo de impeachment quanto de outras investigações que acontecem por órgãos de controle. E é muito triste, deputado Valdec, nós vermos que, infelizmente, pessoas atuaram por trás dessas organizações sociais. Esse não é um privilégio só da UNIR, mas a UNIR, que tem sido bastante investigada, está muito enrolada quanto a isso. E a oitiva que nós tivemos hoje ficou claro as pessoas que estavam ali não tinham conhecimento ou estavam mal intencionadas nesse processo, ou pior, a gente não teve aí a fiscalização e o devido trabalho do Estado nesse processo. Então, continuaremos com as investigações, esperamos que nas próximas semanas possamos ter uma resolução disso e dar sequência em outros casos também, porque isso é muito importante. Mas, já com a presença aqui do nosso deputado Valdec Carneiro, passo a palavra para a sua fala. Obrigado, presidente Renan Ferreirinha, presidente deste expediente final e também nosso presidente na Comissão de Economia. Quero, inclusive, anunciar que na próxima sexta-feira, a partir das 9 horas, haverá uma audiência pública conjunta das comissões de Ciência e Tecnologia e de Educação, e Vossa Excelência compõe as 2 comissões,
é inclusive o vice-presidente comigo da Comissão de Ciência e Tecnologia. Aliás, nós temos uma parceria invertida, né? Vossa Excelência preside a Comissão de Economia, eu sou seu vice-presidente, e na Ciência e Tecnologia nós invertemos, mas considero que em ambas fazemos uma boa parceria de trabalho. E na sexta-feira, como eu dizia, haverá uma audiência pública conjunta das Comissões de Ciência e Tecnologia e de Educação sobre a FAETEC, um esforço de balanço das ações desenvolvidas pela FAETEC durante a pandemia e discutir as perspectivas para o ano letivo de 2020. Então, na próxima sexta-feira, às 9 horas, aproveito esta transmissão aqui da TV Alerj, deste expediente final, para anunciar e convidar todas e todos. Senhor presidente, eu quero hoje fazer uma intervenção restituindo alguns dados que me parecem muito relevantes sobre o município de Niterói no tocante à segurança pública. Nós todos sabemos que a segurança pública e o fenômeno da violência, sob as suas diferentes formas de manifestação, segue sendo, no estado do Rio de Janeiro, e não só, mas estamos no estado do Rio de Janeiro, falamos sobre ele, um dos grandes desafios para a vida cotidiana da nossa população, em especial na região metropolitana do Rio de Janeiro, onde esses casos costumam se concentrar. Pois bem, o Observatório da Segurança em Niterói, que faz os estudos e as aferições e as apurações dos indicadores mensais da violência na cidade, a exemplo do que faz o nosso ISP, o Instituto de Segurança Pública, na esfera estadual, o Observatório de Segurança Pública de Niterói divulgou os dados referentes ao mês de agosto de 2020. E antes de falar sobre esses dados e seu comparativo com o mesmo período do ano de 2019, eu quero lembrar que foi em agosto, no ano de 2018, no dia 6 de agosto daquele ano, que Niterói lançou o Pacto Niterói contra a Violência, que Vossa Excelência conhece, tem informação a respeito. O Pacto Niterói contra a Violência não é um pacto, não é uma ação meramente governamental. Um esforço proposto, um esforço e um desafio propostos pela Prefeitura de Niterói ao conjunto da sociedade niteroiense, vale dizer, não apenas as forças de segurança que atuam na cidade, mas a várias entidades da sociedade civil organizada, a vários setores dos movimentos sociais, as instituições da cidade que pesquisam o tema da segurança e da violência, e essas entidades, essas instituições, poder público e sociedade civil, setor público, setor privado, setores empresariais também, representações da classe trabalhadora, passaram a agir em conjunto e em diálogo, buscando soluções, caminhos, estratégias para enfrentar o fenômeno da violência em Niterói, sob várias perspectivas. Antes de mais nada, uma coordenação e uma integração do conjunto de agentes de segurança que atuam em Niterói, que passaram a se falar, que passaram a se reunir, que passaram a compartilhar preocupações, estratégias, indicadores, e aqui eu me refiro à Polícia Militar, à Polícia Civil, à Guarda Municipal, à Polícia Rodoviária Federal, à Polícia Federal, enfim, todos essas forças, essas corporações que atuam nas suas devidas áreas de competência na cidade de Niterói, contendo, prevenindo, enfrentando a violência. Pois bem, além dessa integração e dessa coordenação das forças, eu destaco um investimento muito acentuado, eu diria talvez sem paralelo, para as administrações municipais no Rio de Janeiro e até no Sudeste brasileiro, investimento em inteligência e em tecnologia. O grande marco disso, o grande símbolo disso, foi a inauguração do Centro Integrado de Segurança Pública, o CISP, na região oceânica, que é uma espécie de nave-mãe e que monitora centenas de câmeras espalhadas
estrategicamente pela cidade de Niterói, fazendo o que se chama de um cerco eletrônico sobre a cidade, o entorno da cidade, e isso tem permitido uma atuação mais em tempo real das forças de segurança quando acontece algum tipo de ocorrência, quando se delineia algum tipo de delito. Além disso, Niterói passou a assumir despesas que deveriam ser arcadas pelo Estado do Rio de Janeiro com agentes de segurança pública do Estado que atuam em Niterói. Niterói passou a assumir despesas relacionadas à força de segurança estaduais que, por atuarem em Niterói, passaram a contar com proventos pagos pelo orçamento municipal. Além disso, Niterói desenvolveu múltiplas ações no campo das políticas sociais, porque entendeu que, além da inteligência e além da coordenação das forças, era preciso enfrentar o fenômeno da violência de forma preventiva, com investimentos em políticas sociais. Então, assim, vários projetos, várias iniciativas, muitas delas focando, sobretudo, a juventude popular, como o projeto Jovem Ecossocial, que tenta envolver a juventude popular em movimentos comunitários vinculados ao princípio da sustentabilidade. Enfim, então, além disso, Niterói passou a desenvolver estratégias de distribuição de renda, inclusive com a eclosão da pandemia, foi um dos primeiros municípios que colocou em prática o pagamento efetivo de uma renda emergencial, além desta que vem sendo paga pelo governo federal, e que acabou submetendo milhões de brasileiros a filas humilhantes, a uma situação degradante na porta dos bancos. Niterói, de modo organizado, com inteligência, com o uso de sistemas digitais, está pagando R$500 por mês a pessoas cadastradas de acordo com os indicadores de hipossuficiência econômica que estão ali fixados. Então, assim, um conjunto de ações, um conjunto de intervenções, um conjunto de estratégias que se combinam tem produzido, desde 2018, uma redução significativa de vários indicadores de violência na cidade. A situação está um mar de rosas, mas é claro que não. Tem muito desafio e problema pela frente, mas os números começam a encorajar. Por exemplo, e aí volto aos números de agosto de 2020, que acabaram de sair. Comparados com os números de agosto de 2019, portanto, 12 meses atrás, letalidade violenta teve uma redução, deputado Renan Ferreirinha, de 50% de casos, ou seja, 50% a menos de mortes violentas na cidade de Niterói. Só entre janeiro e agosto deste ano, aí não comparo mais com os últimos 12 meses, mas entre janeiro e agosto desse ano, foram quase 58% a menos em comparação com o ano passado, o que quer dizer menos 99 vítimas fatais na cidade de Niterói. Roubo de pedestres, roubo de rua, nos últimos 12 meses, a redução, deputado Renan Ferreirinha, foi de quase 70%, 68,7%. De janeiro a agosto, foram 1.397 casos a menos em relação ao mesmo período de 2019. Roubo de veículos, esse é um dado impressionante. Niterói sofria muito, sobretudo nos bairros de camadas médias e camadas médias altas. Roubo de veículos foi 60% a menos. Na segunda quinzena de agosto para cá, na área da 76 DP, que é o centro, 77 DP Icaraí, 79 DP Charitas e 81 DP região oceânica, na segunda quinzena de agosto para cá, não há um registro sequer de roubo de veículo. Então, assim, os indicadores são muito importantes. Entre os municípios acima de 100 mil habitantes, os indicadores de violência de Niterói caíram num percentual de 33% para 13%. É uma coisa muito, muito significativa. Então, eu quero dizer que isso é uma resposta que eu quero aqui enfatizar, que não é apenas a prefeitura, é uma resposta que a sociedade niteroiense, sobretudo os segmentos que decidiram apostar nesse Pacto Niterói contra a Violência, que entenderam que havia uma proposta de política pública, mas que dependia do diálogo, da parceria, da participação, do acompanhamento da sociedade,
isso vem dando um resultado muito importante. Então, eu quero cumprimentar, naturalmente, todos aqueles que trabalham direto e indiretamente nas várias áreas do governo municipal, na Secretaria de Ordem Pública, evidentemente, mas nas várias outras secretarias, na educação, na assistência social, na cultura, na saúde, no desenvolvimento econômico, que tem programas e ações que, direto ou indiretamente, esporte e lazer, que, direto ou indiretamente, meio ambiente, tem produzido esses indicadores que eu quero aqui registrar. Insisto, não estou pintando um quadro em azul turquesa, né? Tem desafios e problemas. Evidentemente, Niterói está na região metropolitana do Rio de Janeiro. Existe o fenômeno da conurbanização. Niterói não é uma ilha, sofre impactos e rebatimentos do que acontece em toda a região metropolitana. Mas no território de Niterói, com os esforços da Prefeitura e da sociedade niteroiense, é importante destacar esses avanços que podem ser materializados também em outros municípios fluminenses, né? Se políticas análogas, guardadas as especificidades, evidentemente, reconhecidos os limites orçamentários, mas se políticas análogas sejam implementadas na mesma direção. Então, quero aqui fazer esse registro dos avanços que Niterói tem produzido, que merecem ser levados em conta e merecem, quem sabe, não diria espelhar para serem copiados, mas serem tomados como caso relevante por outros municípios, sobretudo da região metropolitana, que enfrentam também o fenômeno da violência. Era esse resumo, esse relatório que eu queria apresentar, cumprimentando de novo todos os trabalhadores e trabalhadoras da Prefeitura de Niterói, das suas diferentes áreas, que vem atuando de maneira determinada, sobretudo desde 2008, com o lançamento do Pacto Niterói contra a Violência. Eu quero saudar em especial a professora e mestre em Ciências Políticas, Maria das Graças Rafael, que coordena o pacto. É significativo até que a gente tem uma professora, uma pedagoga, mestre em Ciências Políticas, que é o ponto focal do pacto. Isso também é simbólico, e, nesse sentido, fazer esse registro tão importante para Niterói e um alento para o nosso Estado tão sofrido também em relação à questão da violência. Obrigado, deputada Ana Ferinha. Obrigado, deputado Valdoy Carneiro. Parabenizo em seu nome todo o trabalho disso, sei da sua participação também ativa e vem acompanhando esses resultados, que são certamente um exemplo para todo o nosso Estado. Então, parabéns a toda a equipe de Niterói por isso e o trabalho sério, especialmente dos técnicos que vem guiando esses resultados. Não havendo mais inscritos aqui no nosso expediente final, declaro encerrada a nossa sessão. Obrigado e boa tarde a todos.